E aí pessoal, tudo tranquilo? Voltando com um vídeo diferente no canal, vamos ver as histórias mais interessantes de Dragon Ball criadas por fãs. Espero que curtam. Vamos lá! Bom, em quinto está Dragon Ball New Age. Só para deixar claro, as histórias não estão em ordem de pior para melhor, são só 5 exemplos. Dragon Ball New Age é um daqueles fã-mangas que seguem o mesmo tipo de ideia do famoso e lendário Dragon Ball F. A trama se segue depois dos acontecimentos de Dragon Ball GT, e tem obviamente mais de uma saga, mas o que é mais marcante e lembrado de Dragon Ball New Age é a sua primeira saga, que vem com a história de Rigor, o irmão perdido do Vegeta. Ele é o Super Saiyajin lendário da sua época, mas diferente de Broly. É frio e calculista, sabendo utilizar de forma correta seu poder inimaginável. Rigor também é o primeiro Super Saiyajin 5 de Dragon Ball New Age, tendo uma aparência diferente do que ficou popularizado da transformação, um design muito interessante e marcante para o personagem. No quarto lugar está um dos melhores, se não o melhor fã-mangá de Dragon Ball já feito, pelo menos na minha opinião. Depois dos anos 2000, foram criadas muitas histórias em cronologia que formavam o Dragon Ball F. Entre muitos criadores, um dos mais reconhecidos foi Young Jiji, que criou sua própria versão do Dragon Ball F. Nela, somos apresentados inicialmente a Izzy, o filho do Freeza, que passou por um processo de hibernação da família real da raça do Freeza por mais de 50 anos. Assim, ele tem um poder absurdo que vai muito além do que até mesmo os dragões malignos tinham, e no final da história, só cabe a Gohan transformado em Super Saiyajin 5 para derrotá-lo. É interessante também como nessa história, o primeiro Super Saiyajin 5 foi Gohan e não Goku. Sinceramente para mim, essa história vence muitas coisas que até mesmo o mangá e o anime oficial fizeram, é uma das maiores obras-primas criadas pelos fãs. Em terceiro lugar está provavelmente o fã-mangá mais famoso de Dragon Ball. Se você é um fã obstinado da franquia, é difícil que nunca tenha ouvido falar de Dragon Ball Multiverse. Uma história que coloca os guerreiros em um torneio multiversal, onde existem diversas versões deles e dos inimigos que enfrentaram ao longo dos anos. Dragon Ball Multiverse é um enorme fanservice e explora inúmeras possibilidades diferentes com os universos alternativos, coisas que até mesmo nós podemos ter pensado em algum momento. É uma ideia que até mesmo foi usada anos depois no anime de Dragon Ball Super com o Torneio do Poder. Um grande marco das histórias criadas por fãs, com toda certeza. No segundo lugar temos dessa vez uma animação feita por fãs, em vez de um mangá. Estou falando do lendário Dragon Ball Absalom, um projeto bastante surpreendente na época, afinal foi pioneiro em algo que as pessoas não estavam tão acostumadas naquele tempo. As animações feitas por fãs. Dragon Ball Absalom, diferente da maioria das histórias na época, tem início durante Dragon Ball GT, e não depois. Os mais fortes da Terra foram transportados para o planeta Absalom por um tirano, para lutar por ele. Mas eles rejeitam e a luta começa aí. Dragon Ball Absalom se inspira muito em Dragon Ball AF, tendo ambientes muito escuros e apocalípticos, Super Saiyajin 5 e até mesmo personagens como Zaiko. Mas Dragon Ball Absalom também se adaptou bastante ao que veio depois com o Dragon Ball Super. Então as fases divinas e até mesmo o instinto superior se encontram aqui. Dragon Ball Absalom é um dos maiores projetos feitos por fãs, com diversas sagas e muitos personagens interessantes. Em primeiríssimo lugar, um fã-mangá bastante recente que ainda está se desenvolvendo, falo de Dragon Ball Kakumei. Essa daqui é uma obra muito bem feita, que diferente das outras, se passa depois dos acontecimentos do filme Dragon Ball Super Broly. Como é recente, eu não gostaria de falar muito sobre a história e estragar parte da experiência de quem se interessar em ler, mas vou dizer a base. Dragon Ball Kakumei explora aquela ideia de que o desejo do 17 no Torneio do Poder não só trouxe de volta os universos apagados pelo Zeno no torneio, como também trouxe os universos destruídos por ele há muitos anos. Essa não é uma ideia realmente original, afinal muitas pessoas teorizaram sobre isso e muitas fanfics foram feitas em torno disso. Mas a forma em que essa ideia é explorada nessa
História é muito boa, tendo coisas inovadoras, aquele foco nos personagens secundários e de outros universos que sempre desejamos, novos personagens sendo apresentados e até encontros entre personagens que a gente nem imaginava ou que a gente queria que se encontrassem. Dragon Ball Kakumei explora e ainda está explorando muitas coisas interessantes. Eu sei que vão ter muitas pessoas e tem muitas pessoas que se afastam da obra pelo estilo dark e com bastante gore, que incomoda algumas pessoas. Além da certa descaracterização de personagem no início da obra, mas ela melhora muito ao longo dos capítulos. Ela tem seus exageros e seus problemas, mas se mantém fiel à essência de Dragon Ball e tem um desenvolvimento bastante excelente de muitos personagens. Eu também não posso deixar de falar do seu visual impressionante, as artes são muito lindas e tudo é muito bem feito visualmente. Se você prestar atenção, em alguns momentos lembra até o mangá de One Punch Man. Então enfim, se você não conhecia Dragon Ball Kakumei, dê uma chance enquanto ainda está curto. Vale totalmente a pena. Bem, é isso daí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e da lista. Falem nos comentários outras histórias feitas por fãs de Dragon Ball. Me digam se conheciam todas dessa lista ou se não conheciam alguma. De qualquer forma é isso. Até a próxima pessoal.